Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Na verdade, hoje é 6h30. Nós estamos agora transmitindo ao vivo para todos os irmãos. Os irmãos que estão agora nos vendo agora nesse culto ao vivo mais um dia. Sabemos nós que toda sexta-feira, entre as 6 horas e 6h30, nós estamos apresentando o programa Pastor Júlio César ao vivo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, primeiramente. Queria dizer para os irmãos que paramos de responder algumas mensagens por telefone, agora temos nosso e-mail, fica mais fácil, e fica muito mais prático de nós estarmos juntos numa mesma comunhão. Eu quero dizer a todos os irmãos que nós estamos nos últimos momentos, onde Jesus disse que a igreja dormiria. A virgem, as 5 loucas, as 5 insensatas, em outras traduções, ela dormiria, porque ela viria ver, olhando para somente aquela que edificava, ela adormeceu, ou seja, as prudentes fizeram com que Jesus antecipasse a sua vinda. Ele mesmo disse que abreviou o tempo para encontrar com a tua igreja, para encontrar com o teu povo. O povo virgem, o que significa virgem? Que não se contaminou com o mundo, e um povo prudente, que anda na dimensão de Deus e nos propósitos também de Deus. Irmãos, nós vemos agora que essa semana já se aumentou os tempos e também se abreviou os dias de encararmos aquele homem, aquele sim, Jesus o homem, que agora virá como Deus e entregará a cada um segundo a sua recompensa. Nós estamos a minutos, a questões também de dias de encontrar com o poderoso Deus, de encarar a glória, a face daquele que é bendito e também eterno. Então nós temos que se preparar, porque os dias estão sendo dias de muito trabalho também. Dias de muitas heresias também, de muitas falsas revelações, de muitas falsas profecias e também dias que muitos dormiram. Sim, irmãos. Homens, mulheres, jovens que se diziam estar na mesma fé que contigo, estão dormindo nesse exato momento. O canal está ao vivo e muitos estão dormindo. Irmãos, nós estamos iniciando, sim, as últimas etapas da igreja na face da terra. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por tudo que Deus tem feito, Deus tem operado, através do poder da sua grande e infinita misericórdia. Nós sabemos, irmãos, que o dia está se esgotando. O dia da grande ira do Senhor virá sobre a face da terra. E eu queria dizer aos todos os irmãos também, acerca do amor de Deus, o amor não fingido e o amor verdadeiro também. Aquele amor que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas e amai também o próximo como a ti mesmo. Muitos irmãos e irmãs de todo o Brasil e do mundo que está me ouvindo, estão esquecendo do amor, o amor verdadeiro, o amor ao próximo e o amor a Deus. E é por isso que não está tendo mais efeito o evangelho no Brasil. Irmãos, o evangelho do Brasil é o pior evangelho que existe na face da terra. O evangelho brasileiro é o evangelho mais corrompido que existe na terra. Irmãos, Deus, quando se diz em um mundo que Deus é brasileiro, estamos zombando a Deus. Porque o país mais sensual do mundo, o país mais pecaminoso dentro das congregações do mundo, não tem particularidade com Deus e nem conhece a Deus. Glorificam a Deus, falam de Deus, levam o nome de Deus nas camisas e também nos seus lábios, mas não reconhece e não conhece o poder de Deus. Irmãos, muitos e muitos estavam seguindo a Jesus, mas não conheciam a intimidade de Jesus como seus discípulos. Tinha uma multidão, mas só tinha 12 que conheciam verdadeiramente a Cristo. Mas no meio de 12 tinha também Pedro, Tiago e João, e no meio dos 3 tinha João, que conhecia mais a Deus. Os homens íntimos de Deus
são homens que zelam pelas suas palavras. O homem íntimo de Deus é o homem que, quando Deus fala, ele se preserva. Ele teme aquele que tem poder sobre a face da terra para destruir todos os homens. Irmãos, mais uma vez, esse culto ao vivo, nós estamos agregando almas e mais almas para o reino de Jesus, o nosso Salvador. Esse reino já está preparado, ele existe, e é lá no céu. Sim, irmãos, no terceiro céu ele existe. Muitos irmãos já foram lá e voltaram, Paulo também foi e voltou. Irmãos, quando Paulo fala que coisas inefáveis que ele não tem o que contar, não é que ele não quer contar, é que não tem como contar. Se nós falarmos que o céu é lindo, estaremos mentindo. Se falarmos que o céu é glorioso, estaremos também poucas palavras. Não tem palavras na terra que possa Deus alcançar a Deus e possa distinguir o que é o reino de Deus. Pois o reino de Deus é muita paz e justiça. Amém? Eu queria agradecer a todos os irmãos e todos os inscritos do canal, sabendo que no canal nós estamos colocando e poupando dias de colocar vídeos. Os irmãos têm visto aí, né? Graças a Deus, muitas e muitas pessoas têm se convertido a Jesus através do trabalho. Embora seja que nós vamos lutar. Agora, nesse ano, nós estamos já com o propósito de Deus de abrir mais ou menos por aí. Eu creio, não digo mais ou menos porque já é coisa maligna, mas digo concretual, de 20 igrejas nesse ano em todo o estado brasileiro. Vamos tentar começar ali por Ceará, e Deus vai nos honrar. E vamos trazendo essas igrejas para todo o Nordeste, e ali trazer também para o Rio de Janeiro, e também São Paulo também. E levando a santa doutrina e também o poder de Deus e a eficácia do Senhor. Então você aí, que está me ouvindo agora, é um obreiro que está querendo trabalhar para o Senhor, entre em contato conosco no e-mail jcdosantos39@yahoo.com.br. Lá você vai deixar o seu telefone, nós vamos entrar em contato com o irmão que segue a mesma doutrina, o irmão que também zela pela doutrina e pelo poder de Deus. Porque aonde tem doutrina, aonde tem santidade, o poder de Deus habita. Câncer vai embora, AIDS vai embora, paralítico anda, cego vê. Aonde tem a santa doutrina do Senhor, tem também o Espírito Santo. Amém, irmãos? Irmãos, sem perda de tempo, eu estava aqui nessa tarde, e nós vamos agora, eu estava nessa humilde tarde, pedindo a Deus uma explicação do que realmente é o homem diante da face do Senhor. Como que Deus vê o homem de lá de cima, e também como Deus, ele enxerga o homem diante do seu todo poder, ou seja, como que Deus, ele analisa o homem. E também agora, diante de Deus, como os olhos do homem analisa o homem também. Ou seja, os olhos de Deus para com o homem e o homem para com o homem. Então, são dois olhos distintos. Primeiramente, aquele par de olhos são de fogo, e esses são carnais de natureza pecaminosa. Então, nós vamos ver como são dois mundos que o pastor Júlio César tem pregado. O mundo natural e o mundo espiritual. Eu vou deixar uma dica para os irmãos aqui, que eu queria responder somente uma pergunta antes de eu pregar a palavra de Deus. Os irmãos têm falado assim comigo, têm zombando a minha vida aí, através de todos os irmãos, que os irmãos têm visto aí, em todo o Brasil e no mundo, as pessoas têm acontecido com as pessoas pelo poder de Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Imagina você, se você sobe num prédio de 10 andares, se você sobe no primeiro andar, você vê pouca cidade. Mas se você sobe no 10º andar, você tem uma visão maior da cidade. O que eu quero dizer com isso? É o mundo do homem para com Deus. Se o homem ora muito, se o homem jejua muito, se o homem leva bastante a palavra, faz muito a obra de Deus e morre a sua natureza carnal e humana, ele sobe no 10º andar. Então ele se torna o quê? Santo. A Bíblia diz que quanto mais você chega próximo de Deus, mais impuro você se torna. Por quê? Olha só. Vai devagar, irmãos, não me julgue. Quando Isaías chegou perto de Deus, ele viu a impureza dos lábios impuros que ele tinha. Por quê? Porque Deus é santo. Então, quanto mais o homem chega perto de Deus, ele nunca vai chegar na santidade de Deus. Então, irmãos, quanto mais ele chega, mais miserável ele analisa por dentro que ele é. Então, quando você sobe cada andar no mundo espiritual, você se enxerga coisas que o pastor da sua igreja não está enxergando, porque ele está lá no primeiro, ele está lá no térreo. O obreiro da sua igreja está lá no térreo, e você está lá no 10º andar. Então, você enxerga coisas que o seu pastor,
que o obreiro da igreja enxerga. Então, quanto mais você sobe para Deus, mais miserável você se sente, mais sujo você se sente. Por quê, irmãos? Porque Deus é santo. Isaías olhou e disse: ai de mim, que sou homem, habito de um povo de lábios impuros, e um homem também de impuros lábios. Então, eu quero dizer para os irmãos, então, cada vez mais que o irmão sobe, o irmão vai entender como é o mover de Deus na minha vida. Se o irmão ficar no térreo, o irmão não vai ter esclarecimento, porque o Espírito Santo não vai esclarecer. Amém? Para você essa pergunta e também essa resposta. Irmãos, então, nós vamos ler agora a palavra de Deus. Eu sei que tem muitos irmãos ao vivo. Eu quero dizer a todos os irmãos aí, são já mais de 120 telespectadores, dizer para todos os irmãos que toda sexta-feira, manda WhatsApp para o seu irmão, para a sua vizinha, toda sexta-feira, às 6h30 da tarde, nós estaremos com esse culto aqui. Toda sexta-feira. Por que sexta-feira, pastor Júlio? Porque nessa sexta-feira, Exus e mais Exus, demônios e mais demônios estão acabando com a terra. Hoje é o dia onde o bar mais lota. Hoje é o dia que mais cometem assassinatos, traições nos motéis da vida, nos drives da vida, e também é o dia que mais as encruzilhadas lotam de umbandas, de candomblé, nada contra religiões, mas eu estou contra aquilo que é pecado, então, porque religião não leva para o céu. Então, é mais, o tempo que mais o homem se aperfeiçoa na iniquidade é nos dias de sexta-feira que os demônios vêm habitar na face da terra. É onde abre a garganta do inferno e muitos são tragados. Hoje, infelizmente, agora são 6h45 da tarde, hoje muitas almas estão demarcadas pelo diabo para descer ao inferno. Amém? Irmãos, eu queria que os irmãos pegassem a Bíblia agora e abrir comigo no livro de Efésios. Livro de Efésios, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. No livro de Efésios, glória a Jesus. Está escrito no livro de Efésios, no capítulo de número 2. No capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo 2, versículo de número 1, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Xanagassou, Rai Comandagasébia. Irmãos, Deus vai falar conosco nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, então. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nós, nos desejos da nossa carne, irmãos, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, irmãos, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, ó glória, e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ó Deus de misericórdia, Deus de poder, tu me conheces, eu também te conheço, e nesta noite, ó Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados de todos os irmãos e ouvintes que estão agora ouvindo e vendo. Ó Pai eterno, tu sabes e sonda agora, Deus, esse fato marcante que nesta hora a minha alma está com prazo, ó Deus, de muita graça do Senhor. Meu Deus e meu Pai, alcança, Senhor Jesus, almas, barreiras, quebra, Senhor, meu Deus, todo agrilhão da morte. Meu Deus e meu Pai, o exército do céu está armado nesse exato momento. Estamos, ó Deus e Pai eterno, tomado pelo poder da sua misericórdia e entregando a Ti, meu Deus, a eficácia do Teu amor,
a eficácia da tua misericórdia e justiça divina, pois sabemos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor é justo e benigno, e em todo tempo és poderoso para salvar o pecador da miséria e do pecado. Pois sabemos, ó Deus, que em toda a face da terra, o seu nome, ó Deus, está estabelecido entre todo trono, acima de todo reinado, acima de todo rico, acima de todo pobre, acima de todo órfão, acima de toda viúva. O Senhor está entronizado sobre a face da terra. A terra, Senhor, meu Deus, é um rabisco para ti, ó Deus, porque as estrelas, ó Deus, cantam em razão da sua glória. O seu poder é eterno. E todos nós ouvimos dizer e sabemos que isso é verdade, que o Senhor tem mão furada e que pode, ó Deus, estender suas mãos nesse exato momento, anunciando a todos os homens que as suas mãos furadas foi o sacrifício vivo, perfeito e obediente a teu Pai. Ó Pai querido e Jesus eterno, santo e poderoso, nos advocacia com destra, Deus, com sua glória, nesse exato momento, para nos defender, ó Deus, de todo mal. Senhor, meu Deus, em cada casa que eu estiver entrando agora, em cada celular que eu estiver entrando agora, que o Senhor venha visitar essas almas e que o seu poder venha intensamente na vida desses irmãos. Ó Pai eterno, poderoso Espírito Santo, levanta homens, mulheres que estão, ó Deus, fracassados. Sim, meu Deus, eu disse fracassados em sonhos, fracassados em razão de viver, meu Pai. Ó, meu Deus e meu Pai, querido e santo, eu te louvo nesta noite, ó Pai. Eu sei que do fracasso vem a justiça, porque todos nós andávamos segundo os nossos fracassos, mas o Senhor, com sua mão estendida de misericórdia, nos levantou para o grande juízo da sua presença. Ó Pai eterno, fique conosco e nos dê entendimento da sua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, vamos lá. Paulo, ele manda uma carta aos Efésios, e aqui no capítulo 2, ele está escrevendo, dizendo que Deus, que Cristo nos vivificou para um novo tempo, para uma nova hora, para uma nova dimensão de vida. Vamos lá. O que fala, o que me destaca, é no livro de capítulo 2 de Efésios, e no versículo de número, capítulo 2, no versículo de número 6, olha que ele escreve: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que ele quer dizer aqui? O que Paulo quer dizer nessa palavra? Irmãos, é simples. Todo homem que tem Jesus, todo homem que aceita a Cristo, ele vem de uma geração terrível, ele vem de um homem jogado no meio de trevas. Isaías escreve que todo homem é como um morto, ou também seja um homem jogado na escuridão. Ele anda tateando no meio da escuridão, porque ele não consegue chegar. Vemos o exemplo de Paulo na carta de Atos, quando Paulo tem um encontro verdadeiro com Jesus. A minha Bíblia diz que quando Jesus para Saulo, na verdade, Saulo ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, e ali as escamas de Saulo caem. Mas quando as escamas de Saulo caíram, veio a cegueira natural e não espiritual. Pois bem, a cegueira natural que Paulo estava ali sentindo, ela veio com visão espiritual. Porque antes de Ananias seguir até a casa de Paulo, a minha Bíblia diz que Paulo já sentiu e já teve a visão que Ananias chegaria até lá. Então, existem duas visões: a visão carnal e a visão espiritual. E o que queremos, que Deus quer nos alertar nesta noite acerca dessa palavra. Essa palavra, se você pegar ela e ler, você vai ver que é uma palavra muito forte, que os pastores e que ninguém mais prega. Por quê? Porque essa palavra fala de separação, em separação entre trevas e separação entre luz. As trevas e a luz nunca se combinam. Muitos vezes os irmãos falam: olha, a Bíblia diz que Satanás se transfiguraria em anjo de luz. Isso se possível, mas não é possível, porque a luz e as trevas nunca vão se combinar. Satanás nunca vai ser luz novamente. Então, irmãos, é assim que Deus ordenou a toda criatura, que quando viesse o arrependimento da sua alma, diante dessa terra iníqua e pecadora, você se estabelecia em um novo mundo. Aqui no versículo 6, Paulo nos dá entendimento de que é possível você estar aqui agora, em frente a esse computador como eu, e estar no céu. É uma ligação entre o céu e a terra. Porém, Paulo escreve no livro de Coríntios dizendo que todo homem que está com Cristo, que está tomado e lavado pelo sangue de Cristo, já não é mais um homem terreno,
é um homem espiritual. Por isso que ele prega dizendo, nós somos forasteiros numa terra peregrina e numa terra estrangeira. Ou seja, o homem da terra acabou. João capítulo 4, Jesus ensina Nicodemos acerca do novo nascimento. Então Jesus, ele começa a dizer que quando o homem nasce de novo, ele não nasce mais com os seus próprios desejos de ir e vir, mas sim como um vento. Agora ele não sabe para onde vai e não sabe de onde vem. Por quê? Porque agora, nesse exato momento que o homem nasce de novo, existe o Espírito Santo que direcionará a vida deste homem. Por isso que quando a Escritura diz que não vivo eu, mas Cristo vive em mim, quando Paulo dizia isso, dentro do naufrágio, quando Jesus avisava Paulo que estaria seguro, Paulo, porque Jesus estava com ele, era Jesus que direcionou a Paulo à Macedônia, à Sicília, a Éfeso, a Itália. Então, Paulo foi dirigido pelo Espírito que Jesus falou a Nicodemos no capítulo 4. Pois bem, nesse exato capítulo, no capítulo 2 de Efésios, ele está vivendo e também está anunciando, falando aquilo que ele está vivendo. Ele está vivendo uma nova dimensão. Paulo está totalmente acima dos efésios, acima dos discípulos, porque os discípulos nessa hora já estavam martirizados, mas estava acima de outros discípulos que eles estavam vivendo, porque Paulo estava vivendo um mundo espiritual. Aqui ele está dizendo que é possível o homem terreno se destacar no céu. Pois bem, irmãos, nós vivemos numa época sangria, numa época de trevas, uma época de muita dor e muito sofrimento. Irmãos, o que acontece nesses dias de hoje? Quando você depara um homem bebendo no bar, quando se depara um homem fumando maconha, quando se depara um homem se prostituindo, você não pode dizer que aquele homem é um salvo, claramente, porque ele está voltado nas trevas. Aqui está escrito que os filhos da ira e da desobediência não se conduz e também não se consegue se colocar ao lado do filho da luz, porque eles não se combinam. Então, é possível um homem estar vivo aqui e estar no inferno. Vou te explicar. A minha Bíblia diz que quando Jesus já estava saindo com os seus discípulos, o seu discípulo foi um discípulo dizendo, olha, deixe com que eu volte para sepultar os meus pais. Jesus olha para ele e diz, deixe os mortos sepultar os mortos. Por que Jesus dizia isso? Embora seja que aquelas pessoas estavam vivas. Porém, se eles, os mortos, que vão sepultar os mortos, a pessoa que está sepultando está viva, como assim? O que Jesus quis dizer com isso? Também quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é morto aqui, morto espiritual. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O homem que mata, ele obedece a um Senhor. E não é Deus, porque Deus não veio para matar, mas sim Satanás. Então, se ele obedece ao Senhor, ele é servo desse Senhor. Então, se ele é servo desse Senhor, automaticamente, ele já está com a alma no inferno. Então, se ele morrer, vem a palavra de João, no capítulo 5, que ele fala, quem não crê, já. Vou repetir, quem não crê, já está condenado. Então, por isso, a pessoa morreu no pecado, ela já desce ao abismo. Não precisa julgamento, porque na sepultura não há obras. E lá na sepultura não tem como o homem voltar atrás. Porque não tem como ele provar para Deus que ele ama a Deus. Então, o homem que morre, ele já está condenado pelas suas obras. Então, quem não crê no Filho de Deus já é condenado. Então, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Então, é possível o homem que está matando, o diabo fala, vai e mata. Ele obedece. Por quê, irmãos? Porque a mente dele, a alma dele está no inferno. Porque o diabo no inferno oprime a sua alma. Os irmãos têm visto que nesses últimos dias, a maior índice de depressão na vida dos crentes, muitos crentes em depressão. O que é isso? Crentes que não têm contato direto com Deus. Crentes que estão errando em várias áreas, eles começam a sentir depressão, porque o diabo pega essas almas e deixa aprisionar nessas almas. A pessoa que vai se matar, ela escuta uma voz. Isso estatística brasileira, todos suicídio, tentativa de suicídio, há um indício que tem uma voz dizendo, se mata, se mata, se mata. Por quê? Porque essa pessoa já está amarrada em correntes, ela já está dominada pelo mal. Pois bem, Paulo está dizendo isso, que embora seja, se o homem de Deus que aceita Jesus já não é mais aqui, também os homens que não têm Jesus também não são daqui, são do inferno. Então, por isso que eu digo para os irmãos, já há uma separação,
já há uma luta na terra entre o céu e o inferno. Os anjos, demônios e os homens obreiros, missionários, pastores da verdade, estão lutando contra os demônios para arrancar as almas que estão presas. Porque foi isso que Jesus disse, que o Espírito do Senhor, quando ele leu dentro da sinagoga, estaria sobre ele para libertar os cativos do cativeiro. A maior missão de Jesus, a maior ministração e a maior missão de Jesus foi não curar, não foi tirar das prisões. A maior ministério de Jesus foi a libertação. A libertação não somente em posição de mãos, não somente na sua palavra, mas como a palavra de Deus. Porque mesmo ele disse, não falo nem somente as palavras, mas sim o Pai que me enviou fala por mim. Então, irmãos, eu queria dizer para os irmãos que muitos estão errando por não conhecer o Espírito Santo. Irmão, se você ler a palavra de Deus e não tiver consciência do que é o mundo espiritual, você vai ficar adornado na sua casa, você vai parar de ler a Bíblia, você vai parar de jejuar, vai parar de vigiar, porque você acha que vai para o céu só porque foi batizado. Entendendo nós que aqui Paulo está escrevendo acerca de uma divisão, a divisão entre a luz e as trevas. Você que está agora aí nos ouvindo, Deus está falando com você, para que você se decida que caminho e que mundo você se encontra. Irmãos, muitos irmãos estão angustiados, estão com a vida triste, estão com a vida amarrada, porque não sabem mais andar na luz, não conseguem andar na luz, porque ouviu as trevas como refúgio, achou que o inimigo não ia lutar contra as suas almas. Quando o pastor dizia que era orar e vigiar, quando era pregar nas igrejas, que era para você vigiar, e hoje você está aí em adultério, você está aí com a sua vida destruída, você está aí nessa bebida agora, você está com a vida totalmente amarrada, é porque você não vigiou e não ouviu a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, o tempo está se esgotando, e Paulo está nos exortando, dizendo, é hora de separar entre o joio, entre o trigo, é hora da igreja começar a abrir os olhos e ver que mundo está vivendo e que Senhor está obedecendo, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Irmãos e irmãs de todo o Brasil, de todo mundo que está me ouvindo agora, quantos irmãos e irmãs nessa sexta-feira vão descer a sepultura, quantos carros vão bater na rodovia. Jesus está voltando, mas está nos anunciando acerca da vigilância, acerca da decisão do homem entre o céu, entre o inferno, entre o inferno. Irmãos, irmãs, em todo o mundo, em todo o Brasil, vamos acordar nesse exato momento e vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar à prática que Jesus nos ensinou a abraçar o seu ministério e a conceber na sua vida, no seu momento e no seu tempo, a leitura da palavra de Deus, que muitos estão esquecendo. Quantos irmãos e irmãs não estão com esse livro aí aberto na sala da casa, no quarto de casa, e estão esquecendo de dobrar o joelho e se humilhar e pedir ao Senhor uma direção na palavra. Irmãos, nós estamos vivenciando os últimos dias e a separação dos povos. Aqui nós pregamos e estamos aqui envolvidos pelo Espírito Santo, anunciando que há 2 talentos, eu disse talentos, o talento da eternidade e o talento da perdição. Muitos irmãos pegam talentos para se perderem, muitos irmãos pegam talentos para subirem. O que quer dizer isso, pastor Júlio? O talento que Deus te deu, você ganha dinheiro com ele. O talento que Deus te deu, você deixa ele jogado na esquização, ou seja, deitado na sua cama dizendo que tu está bem, cheio de talento, enquanto muitos vocês estão pedindo não recebe. E o talento daqueles que guardam fielmente a palavra de Deus e luta com seus punhos para destruir as trevas, para acabar com o reinado de Satanás e seus anjos caídos. Irmãos, nós estamos vivenciando sim o apocalipse final. Estamos vivenciando sim o princípio das dores. Irmãos, é tempo da igreja acordar. É tempo do homem fraudulento, do homem prostituto parar de se prostituir. É tempo do beberrão parar de beber. É tempo do afeminado também tentar se converter ao Senhor e os impuros também. Irmãos, os tempos estão se esgotando e nós estamos vivendo a última hora da igreja no Brasil e no mundo. Então, eu queria deixar bem claro para os irmãos, é possível. Se alguém falar para você, é possível, a pessoa está viva aqui e está lá no inferno. Os irmãos têm relato aí dizendo que, olha, eu vi uma pessoa no inferno lá, mas ela estava viva aqui. Sim, irmãos, isso acontece. Não sabemos nós como acontecemos? Sabemos. Aqui, acabei de explicar para os irmãos como isso acontece. Então, que os irmãos venham interpretar segundo o Espírito Santo. Então, irmãos, quando Paulo escreve que nós somos do céu, acabou. Esses desejos aqui, ó, tem que cessar em nossa vida. Os desejos da estrutura da terra.
Você sabe por que a maior diferença entre a carne e o espírito? A maior diferença entre a carne e o espírito é as suas vontades. E como debatê-las. E como pegar a carne e tomar a carne em santidade. E como pegar o espírito e tomar ele em santidade. É simples, irmãos. Quando nós deixamos a natureza carnal, que é com as obras da carne, que está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 5, que está escrito que os prazeres da carne são prostituição, malícia, avareza, maldade, homicídio, contenda. Quantos crentes não estão na vontade da carne? Quantos crentes que não homicida? Aí o irmão fala para mim, olha, pastor Júlio, mas espera aí, crente homicida? Sim, até seu pastor, às vezes, já assassinou. Mas como isso? Sim, o que Jesus escreveu, aquele que aborrece o teu irmão já é homicida. Não precisa dar tiro na cara do seu irmão, não. Não precisa cortar o pescoço dele, não. Você desagradou o seu irmão, você aborreceu ele, você já matou ele. Então, quantos homicidas não tem dentro da igreja? Quantos adúlteros? Quantos fornicadores? Quantos cobiçosos que não herdarão o reino de Deus? Então, irmãos, são os prazeres da carne contra os prazeres do espírito. Então, e os espíritos? Em livro de Gálatas diz que o prazer do espírito é a longanimidade, os frutos, a bondade, a mansidão. Então, o irmão que tem mansidão, ele tem o Espírito Santo. O irmão que tem bondade, ele tem o Espírito Santo. Então, aí se faz a diferença do juízo de Deus entre a carne e o espírito. Então, irmãos, que todo o corpo, alma e espírito seja plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor. E isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Pois bem, então aqui Deus falou conosco, dizendo que é tempo de nos alertar. Olha o que diz aqui, para os irmãos entender como que é lindo o amor de Deus. No versículo 3, está escrito assim, olha, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos que por natureza filhos da ira e da desobediência. Olha aqui, irmãos, o que acabamos de ler em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, que nós éramos filhos da ira, e homens e mulheres voltados à vontade, nós maquinávamos aqui e fazíamos. Falamos, vamos lá, vamos fazer tal, e fazíamos mesmo, porque éramos filhos da ira. Então, todos os irmãos que maquinam mal, já está sendo tomado de certificado de filhos da ira. Então, existe o filhos da ira e da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Olha que interessante. Lembra que Jesus ele ensina uma oração, ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. O homem vivia em ofensa, um ofendia o outro, por isso que veio a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela veio para intermediar o homem com Deus, falando para o homem, eu ofendo e sou ofendido. Os irmãos entenderam? Por isso Jesus falou essa parte, perdoai os que nos têm nossas ofensas, assim como aquele que tem nos ofendido. Por quê? Porque Deus intermediou essa fraqueza humana do homem, porque é uma fraqueza que abala a Deus com o homem, é a ofensa. Porque quando você ofende o seu irmão, você não está indo contra o seu irmão, você está indo contra Deus. Sim, irmãos, quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal de Jesus. Quando você está falando mal da sua irmã, você está falando mal de Jesus também. Mas como assim, pastor Gil? Sim, foi ele que disse, olha, eu tive fome e não me deste de comer. Mas aonde? Cadê o senhor? Onde o senhor estava? Eu era aquele pequenininho que estava com fome, você não me viu? Então, irmãos, o teu próximo é a imagem e a semelhança de Deus e simboliza Deus. Por isso, irmão, se você amar o teu próximo, entender que o seu próximo tem que ter respeito mesmo na sua fraqueza, porque ele é semelhança e imagem de Deus e é uma alma, você começa, o Espírito Santo começa a andar com você, ele começa a falar com você, porque ele se agrada de pessoas que cumprem a tua justiça e andam nos seus preceitos. Amém, irmãos? Então, eu queria deixar dos irmãos, bem claro, irmãos, que hoje aprendemos que há diferença entre o homem na terra. Como o homem vê e como Deus vê. Quando Deus ele recebe o filho no batismo, lembrando bem, vários assuntos temos que fazer, vou fazer um vídeo falar sobre isso. Batismo. Qual é o batismo que salva? O da água ou do Espírito? Irmãos, presta bem atenção. Vou falar mais uma vez, já tem no canal sobre esse vídeo, eu falando sobre isso.
E muitos irmãos não entenderam ainda. Irmãos, eu tenho milhares e milhares de pessoas perguntando isso. Qual que salva? O batismo da água e do Espírito. Eu queria perguntar aos irmãos aí, o ladrão da cruz, ele foi batizado nas águas? Não, né? Então, os dois batismos são um batismo. O primeiro batismo é de João Batista. É o batismo do mandamento, para que todo homem se converta, para que todo homem se arrependa. Porque se o homem não se arrependesse, não tinha como ele chegar até Deus. Então, existem dois batismos. Primeiro do arrependimento e depois o do convencimento. Como assim, pastor Júlio? O primeiro batismo é com água e o segundo é da promessa. O segundo é aquele que Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ali aconteceu em Atos capítulo 2. Jesus tinha falado a promessa e aconteceu em Jerusalém. Agora, qual é o do convencimento? Sim, quando Jesus sobe, ele diz, eu não deixarei vos órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que convence o homem do juízo da justiça, do pecado, do juízo da justiça. Então, quando Jesus sobe, os discípulos são batizados com o Espírito Santo. Vocês podem ter certeza de uma coisa? Vou te provar. Quando Pedro, ele estava sem o Espírito Santo, ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele morre crucificado e não dá o braço a torcer. Por quê? Porque Pedro, a Bíblia não fala que Pedro foi batizado nas águas. A Bíblia não fala do batismo das águas dos discípulos, mas fala do batismo com o Espírito. Por quê, irmãos? O batismo com águas, ele tem que ser válido, e é válido diante de Deus. Por isso que diz, ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? O batismo da água, ele quebra a sua carne, e fica um acesso a você diante de Deus. Agora vem o batismo do Espírito. E para ter o batismo do Espírito, tem que ter comunhão com Deus, tem que ter obediência a Deus, senão você nunca vai ser batizado. Ah, pastor Júlio, eu falo em língua, sou batizado. Não é batizado. Não é batizado quem fala em línguas estranhas. Porque, irmãos, tem muita gente que fala em línguas estranhas e comete coisas errantes. Quem tem o Espírito Santo, irmão, ele vence o mundo. Ele é santo diante de Deus. Quem tem o Espírito Santo, ele vence esse mundo. Então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é quando ele te convenceu do pecado. Irmãos, vou repetir. O batismo com o Espírito Santo é quando ele te convence do pecado. Então, aí você se torna batizado com o Espírito Santo. Porque se não fosse assim, no arrebatamento só ia subir quem fala em línguas. Não tem sentido, irmãos. Então, irmãos, é necessário que os dois batismos aconteçam na sua vida. Mas o mais importante é do Espírito. Porque tem muita gente batizada na água e não conhece a Deus. Estão ainda fumando, bebendo, se prostituindo. Então, irmãos, por isso que também está livro, eu amo o livro de João, eu amo João. João fala assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos. Foi muito bom estar com os irmãos. Nós vamos fazer a oração da libertação agora, a oração da glória de Deus, a oração que Deus vai nos colocar na sua presença e vai também nos dar força para continuar. Eu tenho certeza que tem muitos irmãos aí enfermos. Queria deixar para os irmãos aí, os irmãos que estão enfermos, colocar a mão na sua enfermidade. Os irmãos que estão também aí desempregados, eu vou dar um minutinho para você, vai aí pegar a sua carteira de trabalho, pega aí com os irmãos também. Os irmãos que acreditam no milagre com um copo de água, pega um copo de água e os irmãos estiverem aí também. Nós vamos fazer uma oração aqui, e nós vamos, os irmãos lembram do último vídeo, ao vivo? A moça existia, que Deus tinha me revelado que o marido voltaria, ela me mandou um e-mail, e ela disse, pastor Júlio, meu marido voltou, e eu era aquela moça da revelação. É lindo, não é, igreja? Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, eu vou deixar aqui bem claro, deixando mais um minutinho para os irmãos buscar aí. As agendas estão bastante, agendas, os irmãos têm acompanhado no canal. Muita gente excluiu, a gente não deu para ir, porque não vamos em qualquer lugar. Somos como o vento. É Deus que nos leva, é Deus que nos traz. Então, não podemos ir em qualquer lugar, porque Deus quer me levar aonde Ele permite. E eu queria deixar bem claro, reforçando, as igrejas vão ser abertas em todo o Brasil, e eu fico maravilhado, porque conheci um irmão, amigo meu, que já colocou um site para nós. Temos aí o site Pastor Júlio César, o site do pastor. Daqui uns 15 dias o Google já vai dar mais claro, vai dar mais fácil para você achar. Irmãos, eu queria comentar algo para os irmãos aqui, que as pessoas um dia me falaram assim, que eu peço para as pessoas ao inferno, né?
Ah, o anjo vai ao inferno, você manda, você hipnotiza as pessoas. Eu estava numa casa, e quando eu entrei nessa casa, a pessoa me viu, ela não me conhecia. E o diabo levou ela para o inferno, sem eu fazer lá nada para ela. Quando ela começou a gritar, ela me viu, ela caiu. Porque o diabo já queria levar ela. E viu que eu podia, através do poder de Deus, resgatar aquela alma do inferno. E levou a alma dela, como eu digo. A pessoa que está no mundo, a sua alma está interligada ao inferno, então o diabo pode tocar nessa alma a hora que ele quiser. E aí eu ia gravar aquilo para dizer para os irmãos os irmãos entenderem como que aconteceu isso. Vocês lembram da irmã Sarinha, aquela menininha? Ela está sendo arrebatada quase mês e mês. Jesus está levando ela para o céu até hoje. E ela está maravilhada. É uma menina que Deus vai usar muito na terra. Amém, irmãos? Você que está aí pronto, feche os teus olhos agora. Vamos orar por nossa casa, por nossa família. Você aí que está aí, eu estou vendo aqui o chat aqui de bate-papo dos irmãos pelo celular. E estou vendo que os irmãos estão comentando algumas coisas ali. Os irmãos que já sentiram aí o impacto de Deus, pode comentar ali também. E Deus, ele vai fazer uma grande obra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, então, em prol da libertação da sexta-feira, a sexta-feira da grande libertação forte. Eu não digo que seja forte, porque forte é Deus. Libertação forte é a libertação do convencimento. Você depende, a gravidade, o grau da libertação depende de você. Você que decide. Você que decide aceitar a Cristo ou não. Então, a libertação não vai ser forte porque eu vou aqui orar. É você que decide a densidade que isso vai cair na sua vida. Amém? Oremos, então, a todos os irmãos. Poderoso Espírito Santo, é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o bendito, o eterno, que tomou como estrela de Davi e desceu sobre Israel e colocou o seu ministério de ensino da verdade e da salvação eterna, que eu coloco o meu lábio, ó Deus, entoando, ó Deus de misericórdia, tomado pelo teu sangue, pela graça e riquíssima bondade do Senhor. Pai eterno, eu peço perdão, ó Deus, e também, ó Pai querido e santo e poderoso, que o Senhor abre mais uma vez as portas do céu, para que o anjo Gabriel e os demais anjos que nos circundam agora, leve as mensagens ao céu e desça com resposta em todas as casas, ó Deus, homens, mulheres, ó meu Deus querido, visitando também os enfermos e visitando também os desempregados, ó Pai eterno e poderoso Deus, sabemos que os últimos dias estão se abreviando, os homens, mulheres, crianças e jovens, que nessa sexta-feira, Pai, que o inimigo tem babado, Deus, pelas suas almas, que o inimigo tem pedido as suas almas, ó Pai eterno, Pai poderoso, dai o grande livramento para essa mulher, dá o grande livramento para este homem, ó Pai eterno, poderoso Deus, vivifique em nossos corações a sua graça, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, este homem que está na bebedeira, essa mulher que está na prostituição, este casal que não consegue casar, meu Deus, e também, Senhor, muitos irmãos e irmãs que estão agora comigo, nesse exato momento, ó Deus, de sexta-feira, ó Pai querido, ó Pai santo, Rica Nagashai, levanta, Senhor, assim como o Senhor levantou no barco da Galileia, e aquietou, Senhor, a tempestade dessa casa. Ah, meu Deus, aquieta a tempestade do relacionamento, aquieta a tempestade, ó Deus, ó Pai, esse jovem que está preso, essa mulher que está presa, enferma, esse jovem que agora está indo se aprontando para as baladas de sexta-feira. Pai querido, tenha misericórdia, guarda essas almas, ó Deus querido e Deus bondoso, para que essas almas venham, ó Deus, entender, ó Deus e Pai, que o Senhor é misericordioso e rico em glória e poder. Ó Pai santo e Pai poderoso, eu agradeço a Deus, ó Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, ó Deus maravilhoso, para que o Senhor venha cada dia mais conservar os inscritos do canal e também conservar, meu Deus, a cada um que me ouve agora e que me vê também. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, dai a vitória a cada um agora. O caroço que está nesse corpo vai embora, em nome de Jesus Cristo. O emprego agora, o demônio tranca-rua que trancava, vai embora agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Vai queimando o Espírito Santo, vai queimando e dando graça na dimensão espiritual, na vida financeira, na vida amorosa. Vai, demônio da pombagira, embora. Vai, sai da vida amorosa dessa mulher agora, em nome de Jesus Cristo. Dai a vitória para a glória de Deus, o nosso Salvador e Senhor, Jesus o Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava orando, o Espírito Santo me revelou 3 mulheres que estavam com fluxo de sangue
e não parava de sangrar. Deus está te dando a vitória hoje. Manda e-mail lá. Manda e-mail, pastor Júlio. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Sim, irmãos, também tive outra visão. Anagashai, Tuikomanagai. Que Deus estava me revelando. Que agora, nesse mês agora, 4 pessoas que estão aí, ó, telespectador, vão receber uma porta de emprego. Deus vai garantir a porta de emprego. Assim que os irmãos receber, os irmãos mandam mensagem também. Amém, irmãos? Deus, nesse exato momento, irmãos, está olhando para a terra. Eu vejo Deus olhando para a terra, irmãos, e analisando as igrejas. Eu vejo Satanás, irmãos, olha só. Ele está fazendo isso aqui, ó. Lembra quando apaga um fogo? Ele está com a mão assim, com o dedo, fazendo assim nas igrejas. Você apaga um cigarro. Apagando, irmãos. Apagando muitas igrejas. Eu vejo Deus olhando para ele, irmãos. É coisa gloriosa que eu estou vendo agora. Abagachai. Deus está olhando para ele. Anagasumi, Anagasébia. Irmãos, é muito lindo, irmãos, que Deus está vendo e fazendo. Deus está arrancando uma espada, irmão. Anagashai, Tuikomanagai. Do meio da luz que eu estou vendo gloriosa, Anagashai, Tuikomanai. Ele está levantando a espada, Nagasu, Mianagai. Olô, Mianagasu, Mianas. Oh. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, irmãs, eu via Satanás apagando muita igreja. E a luz do céu, diante do trono, ela arrancou uma espada muito grande. E ela falou assim, olha, eu ainda pelejo por Sião, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória, 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 glória. Irmãos, irmãs, coisa linda. É mais uma visão, graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, irmãos? Está aí o recado da parte de Deus. Diga glória a Deus, igreja! Irmãos, para encerrar, eu não queria ir embora, mas é necessário. É o tempo de chegar, é o tempo de partir. Eu estou aqui, onde eu moro, e muitos vizinhos estão saindo aí, vendo esse culto, estão na janela escutando coisa linda. Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo fique com os irmãos, e que nós podemos, irmãos, estar cada dia mais voltados para o Senhor. Hoje é sexta-feira, vamos orar mais, buscar mais a face de Deus, para que o Espírito Santo fale melhor no nosso coração. Irmãos, lembrando os irmãos aí, os irmãos obreiros que têm aí vontade de trabalhar para o Senhor, manda um e-mail para nós. Os irmãos também que têm ajudado nós na obra. Os irmãos sabem que a gente vive de oferta voluntária do Espírito e não do homem. Então, os irmãos aí, a gente vai começar realmente a depender dos irmãos para comprar as cadeiras. E eu não vou deixar um tesoureiro em cada regional para cuidar do dinheiro, porque eu não quero tocar em dinheiro nenhum, amém, irmãos? Dinheiro, pastor, não se deve tocar em dinheiro de igreja. A verdade é essa. E pastor que é o mesmo financeiro, que é o caixa ali, isso é errado. Isso é errado, isso aí é escândalo. Pastor só cuida de almas. E a igreja é o tesoureiro da condição para o pastor trabalhar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Os obreiros que estiverem interessados, mandem um e-mail para nós. E que os irmãos tenham paciência que eu vou responder os e-mails. E, infelizmente, telefone é só ligação. Não estamos mais atendendo WhatsApp, nem nenhum tipo de... Amém, igreja? Que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. E que eu amo muitos irmãos. E eu sei que você pode chegar até o céu, porque o céu é logo ali. A Bíblia diz, não pode se dizer que ele está aqui ou ali, porque ele é invisível.
mas ele é logo ali, porque é um piscar de olhos você chega lá. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.